oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer agora a revisão dos 3 conteúdos estudados nesta segunda unidade. O primeiro assunto foi o capítulo 6, que fala sobre o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular ou sistema circulatório humano é responsável pela circulação do sangue, de modo a transportar os nutrientes e o oxigênio por todo o corpo. O sistema cardiovascular é formado pelos vasos sanguíneos e pelo coração. Os vasos sanguíneos são estruturas tubulares por onde o sangue circula, presentes em todo o organismo. Esses vasos formam um grande sistema de tubos que garantem que o sangue bombeado pelo coração siga em direção ao corpo e posteriormente retorne ao coração. Tipos de vasos sanguíneos. Os 3 principais tipos de vasos sanguíneos são as artérias, as veias e os capilares. Vamos aprender sobre cada uma delas. As artérias são vasos que garantem o transporte do sangue do coração para os tecidos e órgãos do corpo. Os capilares são vasos sanguíneos que apresentam apenas uma camada de células endoteliais e um diâmetro muito pequeno. Os capilares estão nas extremidades do corpo, onde não consegue ir artérias nem veias. As veias são vasos sanguíneos que garantem que o sangue proveniente dos órgãos e tecidos seja transportado de volta para o coração. Então, durante a circulação sanguínea, o coração vai bombear o sangue, esse sangue vai sair pelas artérias, vai percorrer, vai circular em todo o corpo e vai retornar para o coração pelas veias. Composição do sangue. Ele é composto por plasma, hemácias, leucócitos e plaquetas. Nós sabemos que o plasma é a parte líquida do sangue. Tem uma substância amarelinho claro e é a parte líquida. Temos nutrientes, composto por nutrientes e água. Já as hemácias, também chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, são células compostas por moléculas de hemoglobina, proteína responsável pela cor vermelha do sangue. E a função, preste atenção nisso, a função das hemácias é transportar o oxigênio para o corpo. Os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, são as células responsáveis por defender o organismo contra os micro-organismos invasores, contra as bactérias, contra os vírus, contra as substâncias nocivas. Então, eles são os soldadinhos de defesa do nosso corpo. As plaquetas são agentes importantes na coagulação do sangue. Então, quando caímos, ralamos o joelho, levamos um corte, que começa a sair sangue, logo em seguida esse sangue vai estancar, vai parar de escorrer. Isso quer dizer que as plaquetas entraram em ação. As doenças cardiovasculares são muitas, mas nós vamos falar agora sobre algumas principais. A hipertensão arterial, que acontece quando o indivíduo apresenta níveis de pressão arterial acima do que é considerado normal. A cardiopatia isquêmica, que ocorre quando existe redução ou interrupção da circulação de sangue em uma ou mais artérias do coração. Nós chamamos essas artérias são conhecidas como coronárias. Temos uma outra doença que é chamada insuficiência cardíaca. Essa doença é caracterizada pela diminuição do fluxo de sangue bombeado do coração para o resto do corpo. Temos a fibrilação atrial, que trata-se de uma arritmia cardíaca frequente com o envelhecimento da população. As pessoas mais idosas, as pessoas mais velhas é que geralmente têm esse problema. O ritmo do coração, ele não bate normal, ele se altera, ele passa a bater de uma forma irregular. Morte súbita cardíaca é um evento súbito, é algo inesperado que pode ser a pessoa pode sentir alguns sinais, perceber alguns sinais diferentes no corpo, alguns sintomas, ou outras pessoas têm a morte súbita de forma assintomática, ou seja, não sentiu nada, mas a pessoa vai dormir e não acorda, ou seja, morte súbita. Outras doenças do sistema cardiovascular, que são as doenças principais que eu falei bastante para vocês sobre elas, que são as que eu vou mais cobrar,
que são anemia, varizes, hemofilia e hipertensão. Anemia, existe vários tipos de anemia. A que é causada por deficiência, ou seja, falta de ferro, é chamada de anemia ferropriva. Varizes são veias dilatadas e tortuosas, que também é um problema cardiovascular. Hemofilia é uma doença hereditária, que é caracterizada pela dificuldade de coagulação do sangue. E a hipertensão é a famosa pressão alta. A circulação coronária é a circulação do sangue nos vasos sanguíneos do músculo cardíaco, ou seja, do miocárdio, conhecidos como artérias coronárias. Grave esse nome, artérias coronárias. São responsáveis pela circulação do sangue no músculo cardíaco. Os vasos que removem o sangue desoxigenado do músculo do coração são conhecidos como veias cardíacas. O segundo conteúdo, nós estudamos sobre o comando do corpo, ou seja, o sistema nervoso. O sistema nervoso é a parte do nosso corpo que nos ajuda não só a perceber, compreender e responder ao mundo à nossa volta, mas também a enviar, receber e interpretar informações de todas as partes do nosso corpo. O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é responsável por receber e processar informações. Ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, que são protegidos pelo crânio e coluna vertebral. O sistema nervoso periférico é a parte do sistema nervoso formado pelos nervos e gânglios. Sua função primordial, principal, é levar informações dos órgãos periféricos, ou seja, das extremidades, e trazer as respostas desse sistema novamente para os órgãos. Sendo assim, esse sistema é responsável por conduzir informações. E o sistema nervoso periférico, ele divide-se em sistema nervoso periférico autônomo e sistema nervoso periférico voluntário. O sistema nervoso periférico autônomo são aqueles exemplos como batimentos cardíacos, movimentos da digestão, movimento intestinal. Então, esses movimentos, querendo ou não, eles vão acontecer no nosso corpo. Eu querendo ou não, você querendo ou não. Já o sistema nervoso periférico voluntário são movimentos que nós fazemos quando nós queremos fazer. Por exemplo, movimentar as pernas, movimentar os braços, balançar a cabeça. Então, esses movimentos são conhecidos como voluntários. O encéfalo e a medula são envolvidos por 3 membranas chamadas meninges. Essas meninges, elas protegem o encéfalo contra batidas, né? Quando levou uma queda, levou uma pancada muito forte na cabeça. Além da proteção já do crânio que nós temos, ainda tem essas 3 meninges que fazem essa proteção. Quando essas meninges ficam com algum problema ou ficam inflamadas, nós chamamos de inflamação das meninges. E a doença é chamada de meningite. A meningite pode ser meningocócica ou pneumocócica. Ela pode ser bacteriana ou viral. E é muito grave, mas graças a Deus existe vacina contra essas doenças. E não faz muito tempo, mas existe pelo SUS. Nervos. Os nervos são cordões formados por fibras nervosas disputadas paralelamente e envoltas por tecido conjuntivo. Essas estruturas, no caso os nervos, são responsáveis por unir o sistema nervoso central aos órgãos do nosso corpo, conduzindo pelas fibras os impulsos nervosos. O que são atos reflexos? Ato reflexo é o mais rápido mecanismo de estímulo e resposta do sistema nervoso. Ocorre quando reagimos de maneira instantânea e involuntária aos estímulos ambientais. Por exemplo, quando nós encostamos a mão numa panela quente, é normal você pule, você tire a mão rapidamente. Quando você toma um susto, é normal que você ou saia correndo ou grite. Então, são atos reflexos. Se eu jogar alguma coisa para você sem você esperar, você pode pegar ou não. Se você conseguir segurar o objeto, foi o quê? Função ali do ato reflexo. O terceiro conteúdo que nós estudamos é o capítulo 8, é o sistema endócrino. O sistema endócrino é um conjunto de glândulas responsáveis pela produção de hormônios. Esses hormônios são lançados no sangue, tá? E esse sistema endócrino, ele coordena todas as funções do nosso corpo.
Nós temos também as glândulas exócrinas. Então, vamos relembrar a diferença entre glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. As glândulas endócrinas, como eu já falei, produzem substâncias chamadas hormônios que são lançadas no sangue. Já as glândulas exócrinas não produzem hormônios, elas produzem secreções e essas secreções não são lançadas no sangue, elas são excretadas, elas são lançadas para fora do corpo. Exemplos de glândulas endócrinas: de hormônios produzidos pelas glândulas endócrinas, adrenalina, testosterona, progesterona. Exemplos de hormônios, exemplos de secreções produzidas pelas glândulas exócrinas: leite, suor, lágrimas. Resumindo, nós temos aqui as glândulas endócrinas, tireoides, pâncreas, hipófise, ovários. Aí temos os hormônios que elas produzem e a ação principal de cada um. Aqui nós temos a lista de exercício com 10 questões, no mesmo estilo das questões que caíram na prova, não as mesmas questões, mas o estilo de questão é o mesmo. Vocês não precisam responder essas questões e enviar para mim no Eclass, nós vamos responder juntos na aula Zoom. Então fiquem atentos, não perca a aula Zoom e vamos responder revisando o conteúdo estudado nessa terceira unidade. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido e um grande abraço. Até mais!